Pessoal, bom dia. Na última aula presencial que eu trabalhei na terça-feira passada na escola, em uma das aulas eu resolvi a tarefa de casa sobre o somatório. Então essa aula se destina aos alunos que não estão indo assistir a aula presencial na escola, tá certo? Vamos corrigir a tarefa de casa sobre somatório. Vamos lá, não é? Nas 4 primeiras questões eu dei um somatório, não é, para que vocês o desenvolvessem. Vamos começar, não é? O primeiro somatório que eu pedi para vocês desenvolverem é o somatório de 1, onde o limite inferior é 1 e o superior é 47. Bem, quando o limite inferior é 1 e você está calculando o somatório de uma constante, aqui não tem segredo. É só você pegar a constante, que é o 1, e multiplicar pelo limite superior, que é quanto? 47. 1 vezes 47 é quanto? 47. Por que isso dá certo, professor? Simples, porque o somatório, não é? É uma soma, que no caso dessa constante, e eu vou somar essa constante com ela mesma 47 vezes, não é? Já que o limite inferior é 1 e o superior é 47. Então eu tenho 47 parcelas de 1. Logo, basta multiplicar a constante 1 por 47. Aí você tem a resposta. Ok, pessoal? Vamos para a questão 2, não é? Vamos lá. Na questão 2, eu tenho o somatório, não é isso? Melhorar aqui o meu sigma, não é? Pronto, tá aqui o somatório. De 3 mais K. O limite inferior variando de 0 até o superior, que é quanto? 50. Então eu vou trocar esse K pelo limite inferior, que é 0, e vou somando, já que é um somatório, e vou trocando o K pelos sucessores, 1, 2, 3, 4, até chegar onde? No limite superior, que é o 50. Então como é que fica o desenvolvimento desse somatório? Fica 3 mais 0. Como é um somatório, eu vou somar com quem? Com 3 mais o sucessor de 0, que é 1. Vou somar com 3 mais o sucessor de 1, que é 2. E assim por diante, até chegar onde? Até chegar em 3 mais o limite superior, que é 50. Não é? Olha, apesar disso aqui ser o desenvolvimento do somatório, você pode melhorar isso aqui, não é? Por exemplo, 3 mais 0 é 3. 3 mais 1 é 4. 3 mais 2 é 5. E assim por diante. Até 3 mais 50 é quanto? 53. Professor, eu poderia parar aqui? Poderia. Mas se você prestar atenção, essa sequência aqui, ó, ela é uma PA. Professor, eu não lembro o que é uma PA. Uma PA é uma sequência de números ou de termos, como você quer chamar, onde cada termo subtraído do anterior sempre dá o mesmo número. Por exemplo, quanto é 4 menos 3? 1. 5 menos 4? 1. E assim por diante. Então, como cada termo subtraído do seu antecessor sempre dá o mesmo número, e esse número 1 aqui é a razão, a sequência é uma PA. E o que é que isso significa, professor? Que nós temos uma fórmula que dá a soma dos termos de uma PA. Que fórmula é essa? Essa aqui, ó. Sn é igual a n, que multiplica a 1 mais o AN sobre quem? Sobre 2.
Nessa expressão, professor, ela me dá o que mesmo? Ela dá a soma, não é? Dos termos da PA. Nessa fórmula, o que é cada item desse? Esse N é o número de termos da PA, é o número de valores que eu tenho. O A1 é o primeiro número, o AN é o último número. Então é só substituir isso na fórmula da PA que eu consigo encontrar a soma dos termos da PA. Como aqui é a soma dos termos de uma PA, eu posso, se eu quiser, usar essa fórmula. Professor, na tarefa de casa eu parei bem aqui nessa soma, tá bom? Tá bom, mas como eu falei, né, a gente pode melhorar um pouco mais. Usando a fórmula, nessa PA aqui eu tenho quantos termos? Olha, é só você verificar quem é o limite inferior e quem é o limite superior. Eu tenho quantos números de 0 até 50? Eu tenho 51 números, não é? Lembre que o primeiro limite é 0, não é? Então, do 0 até o 50 não são 50 números, são 51. Se fosse do 1 até o 50, então eu teria o quê? Eu teria 50 números. Mas, como é do 0 até o 50, eu tenho 51 números, logo 51 termos. Que multiplica, o A1 é quem? É o primeiro, que é o 3. O AN é o último número, que é quanto? 53 sobre 2. Quando você resolver isso aqui, ó, você vai ter a soma rapidinho, ó. 51 mais 53 mais 3 é 56. Opa, mas aqui não é um mais, professor. Aqui é um vezes, não é? Vamos botar aqui o vezes. Sobre quem? Sobre 2. Ora, eu posso simplificar aqui, ó, 56 por 2, que dá 28. Então, é só multiplicar 51 por 28, que dá quanto? 1428, que é o valor do somatório. Mas quem parou até aqui, tá correto. Ok, pessoal? Na questão 3, não é? O que é que eu quero? Eu quero o somatório de I, onde esse I, ó, vai ter como limite inferior 1 e o superior quem? 57. Preste atenção que parece muito com a primeira questão, mas tem uma diferença. Na primeira questão é uma constante. Aqui, ó, na questão 3 é o I. Então, o que é que eu faço? Eu vou substituir esse I primeiro pelo limite inferior, que é 1. Como é um somatório, eu vou somar. Agora eu vou trocar o I por 2, que é o sucessor de 1. Em seguida eu troco o I por 3. E assim por diante, até chegar aonde? No limite superior, que é quem? 57. Professor, eu poderia parar a questão aqui? Poderia. Mas se você prestar atenção, do mesmo jeito que a questão anterior, essa sequência aqui, ó, ela é uma PA. Por quê? Porque cada termo dessa soma aqui, ó, subtraído do anterior, dá sempre o mesmo número. 2 menos 1 é 1, 3 menos 2 é 1, 4 menos 3 é 1, e assim por diante. Então, se é uma PA, professor, eu posso usar a fórmula da soma dos termos da PA. Então, aqui vai ser igual. Quem vai ser o N na fórmula? É o número de termos, não é? É a quantidade de números. Eu tenho quantos números de 1 até 57? 57, não é? Que multiplica o A1, que é o primeiro número, que é quem? 1, mais o último número, que é quem? 57, sobre 2, que vai ser igual a 57 vezes 57 mais 1 é quanto? 58 sobre 2.
Posso simplificar aqui, ó, 58 por 2, aqui fica 29. Aí é só você multiplicar 57 por 29, que dá quanto? 1653. E tá aí o somatório, não é? Questão 4, professor. A questão 4, eu quero também um somatório, não é? De quem, professor? De x menos 200 sobre 2, onde o limite inferior é 1 e o limite superior é quanto? 200. Então eu vou substituir o índice, que é x, por 1 e pelos seus sucessores até chegar em 200. Como é que fica, professor? Ora, fica 1 menos 200 sobre 2. Como é um somatório, eu boto um mais. Sucessor de 1 é quem? É 2. 2 menos 200 sobre 2. E assim por diante, não é? 3 menos 200 sobre 2. E assim vai. Assim vai até chegar onde? Ora, até chegar no limite superior, que é quem? 200. Então, boto aqui, ó, 200 menos 200 sobre 2. Ora, vamos organizar aqui a soma. 1 menos 200 é menos 199 sobre 2. 2 menos 200 é menos 198. Menos com mais é menos 198 sobre 2. 3 menos 200 é menos 197. Menos com mais dá menos 197 sobre 2. E assim por diante. Até chegar onde? 200 menos 200 é 0. 0 sobre 2 é 0. E aí está a sequência. Posso parar aqui, professor? Pode. Mas essa sequência aqui, ó, ela também é uma PA, não é? Eu vou deixar a verificação para vocês, certo? Se é uma PA, ora, eu posso colocar esse menos para fora em evidência, não é? Boto o menos para fora, aí fica como? Fica 199 sobre 2, mais 198 sobre 2, mais 197 sobre 2, e assim por diante, até chegar no zero. Então, se eu tenho aqui a soma dos termos de uma PA, eu posso usar a fórmula, não é? Vamos fazer isso. Eu vou, obviamente, repetir o menos, não é? Eu tenho quantos números de 1 até 200? 200, então esse N aqui é quanto? 200, que multiplica o primeiro termo, que é quanto? Esse aqui, ó, 199 sobre 2, não é? Mais o último termo, que é quem? 0. Tudo isso sobre 2, eu posso simplificar, ó, 200 por 2. Aqui fica 100, não é? Então fica menos 100. Um número mais 0 é quem? Ele mesmo. Então é menos 100 vezes 199 sobre 2. Posso simplificar aqui, ó. 100 por 2 sobra quanto? Menos 50. Aí é só você multiplicar menos 50 por 199, que dá quanto, professor? Menos 9.950. E tá aqui as respostas das 4 primeiras questões. A primeira, 47. A segunda, menos, ou melhor, mais, perdão, 1.428. A terceira, 1.653. E a última, menos 9.950. Na segunda questão, eu pedi para vocês pegarem
as sequências e representarem como somatórios, não é isso? Então, ó, eu tenho aqui a letra A da questão 2. Eu tenho aqui a sequência 3 mais 6 mais 9 e aqui vai até quem? Até o 30, não é? Eu falei para vocês que o somatório é uma sequência, não é? Ou melhor, é uma soma matemática de números que obedecem uma certa regra. Então vamos aqui procurar qual é a regra. Se você observar, ó, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é o 9, e assim vai até quem? Até 3 vezes 10, que é o 30. Então, esse somatório nada mais é do que 3 vezes o índice. Então, é só você armar aqui agora, ó, o somatório, não é? De 3 vezes o índice. O índice você pode chamar de qualquer letra. Eu vou chamar de I, certo? Onde esse I vai variar do limite inferior, que é quem, ó? Vou até botar aqui de amarelo, ó, que é 1, não é? Até o superior, que é quem? 10. Então tá aqui, ó, limite inferior 1, limite superior 10. E tá aí, ó, o somatório que representa essa soma, não é? Na letra B da segunda questão, eu tenho aqui a soma de 1, mais 3, mais 5, mais 7 e assim por diante, não é? Até chegar em quem? Em 2n mais 1. Quem prestou atenção, não é, a aula sobre somatório, eu dei esse somatório aí, que é o somatório de todos os números ímpares. E esse 2n mais 1 aqui, ó, ele representa todos os números ímpares. Então, basta você pegar aqui, ó, um somatório, não é, ó? No lugar desse n, eu vou escolher uma outra letra para ser o índice. Vou pegar o mesmo i, certo? Fica 2i mais 1, não é? Agora basta saber quem é o limite inferior e quem é o superior. O inferior tem que ser 0. Por que tem que ser 0? Porque o primeiro número ímpar é quem? É 1. Vamos testar aqui, ó. Se eu trocar o i por 0, quanto é 2 vezes 0? 0. 0 mais 1? 1. Sobra 1. Trocando o i por 1, que é o sucessor de 0. 2 vezes 1 é 2. 2 mais 1 é 3, que é esse número aqui. E assim por diante, até chegar em quem? Até chegar em n, que é o limite superior. Então tá aí, ó, o somatório que representa a soma de todos os números ímpares, não é? A letra C, não é? É só um caso particular da letra B. Por quê? Porque na letra C eu quero somar os 5 mais 7 mais 9 mais 11 mais 13 mais 15 mais 17. Ora, se isso aqui é uma soma de números ímpares, como vocês estão vendo na sequência do 5 até o 17, eu posso pegar aqui esse mesmo somatório, que vai de quem, professor? Ou melhor, quem é o termo? 2i mais 1. Eu só preciso saber quem é o limite inferior e quem é o limite superior. Mas aqui é tranquilo, ó. O primeiro número, que é o 5, o 5 é só você lembrar que é a mesma coisa que 2 vezes 2 mais 1. Então, quem é o limite inferior? É 2. E o último número, que é o 17. 17 é a mesma coisa que 2 vezes 8 mais 1. 2 vezes 8, 16. Mais 1, 17. Então, quem é o limite superior? 8. E tá aqui, ó, o somatório, não é? Da letra C.
E aí, pessoal, a tarefa completa. Aqui, ó, dando um print para vocês, ó, terem acesso, né, a todas as questões da tarefa resolvidas, ok? Bem, vou agora iniciar, não é, o próximo vídeo, que vai trabalhar sobre medidas de tendência central com intervalos, certo? Eu expliquei como vocês calcularem as tendências centrais, que é a média, a mediana e a moda, com frequência simples. Agora, no próximo vídeo, eu vou explicar como se faz com intervalos. Assim eu posso passar, não é, uma tarefinha para casa. Até daqui ao próximo vídeo. Até mais, pessoal. Bons estudos para vocês.